Olá, a gente está aqui em mais um episódio do Saúde-se, que é o nosso podcast patrocinado pela Farmácia de Manipulação Artesã e que tem como objetivo sempre trazer informação para que você possa cuidar melhor da sua saúde física, emocional, espiritual, a sua saúde como um todo. Hoje eu estou aqui com a Silene, que eu chamo de Silene, e a gente decidiu falar sobre o que hoje? Hoje a gente vai falar sobre saúde de uma maneira geral, mas focando em dietas de emagrecimento. Como é que nós vamos, como você que está começando uma dieta hoje, ainda não pensou em nada, não tem nem ideia de como começar a sua dieta, o que que você deve fazer? Quais são os principais pontos que você tem que tomar, as atitudes que você tem que tomar para começar a sua dieta e realmente ter um bom êxito na sua dieta? Eu acho legal esse assunto agora, em dezembro, porque no começo do ano que vem, né, no final, no Réveillon, sempre tem as promessas de Réveillon, né? E os estudos mostram que uma das principais coisas que as pessoas se comprometem no começo do ano, nessas metas que elas vão fazer, nessas determinações, né, do ano que vem, uma das principais é perder peso e fazer mais atividade física. Então, acho que falar disso agora faz sentido, porque as pessoas já vão começar nessa força do ano novo sempre com esse programa de se alimentar melhor, de fazer exercício físico. Eu acho que aqui a gente pode dar umas dicas, assim, para como dessa vez prosperar nesse projeto Dessa para vez a gente chega 2024. lá. Dessa vez vai É, mesmo, né? mas eu tenho assim uma observação. O que eu observo no comportamento das pessoas é que elas realmente começam com qualquer coisa em relação à qualidade de vida depois do carnaval. Eles até falam que vai começar em janeiro, mas isso não acontece, vai lá para depois do carnaval. A gente vê isso muito na prática lá na farmácia. É depois do carnaval que o ano começa em relação à saúde. E aí, eu queria te perguntar, o que que você me fala, doutor, sobre, assim, quando você começar uma dieta, qual é o primeiro passo para você realmente ter um êxito nessa dieta? O que que você deve fazer exatamente e ter noção de o que que você tem que fazer para a dieta acontecer, seja ela depois do carnaval, seja ela no início do ano, de preferência no início do ano, mas o que exatamente que a gente tem que fazer? É. Eu acho que começar depois do carnaval, a pessoa já perde uma parte importante do ano, né? Já vão ali quase 2 meses. Mas o que que eu penso assim em relação à dieta? A primeira coisa que eu acho é que as pessoas, quando elas começam muito motivadas. E às vezes elas gastam toda a motivação ali no começo, porque o emagrecimento ele vai ser um processo a longo prazo. A pessoa às vezes ela demorou 10, 20 anos para conseguir acumular todos aqueles quilos a mais que ela tá. E a pessoa, quando ela decide que ela quer emagrecer, eu brinco que ela quer emagrecer para anteontem, né? Mas ela demorou um tempo a chegar naquele peso e ela vai precisar demorar um tempo para perder aquele peso. Então, 1 quilo de gordura são mais ou menos 7.000 calorias. E vamos supor que a pessoa vai fazer um déficit calórico, comer 500 calorias a menos por dia. Ela vai demorar mais ou menos pelo menos umas 2 semanas para perder 1 quilo, ela fazendo um déficit calórico razoável. Então significa que para ela perder 20 quilos, ela vai precisar de um tempo para fazer isso, né? A outra coisa que a gente percebe também é que o corpo ele vai se adaptando. O corpo, assim, o nosso corpo ele não foi desenvolvido, selecionado para um ambiente onde a gente tem tanta comida disponível, né? O nosso corpo ele foi desenvolvido, você pode acreditar que ele foi selecionado pela seleção natural ou que ele foi produzido por Hum. Deus, assim, para criado por Deus para aguentar períodos de escassez, porque assim, nem sempre o ser humano tem essa abundância de alimento igual a gente tem nos nossos dias modernos, né, com supermercado, delivery e tudo. Então, ao longo da dieta vai ficando mais difícil emagrecer, porque o corpo, como a pessoa está comendo menos, ele começa a gastar menos. Então, ao longo do prazo, isso vai ficando um pouco mais difícil também o processo de emagrecimento. Então, a primeira dica é a pessoa fazer uma meta que seja realista e razoável. Então, primeiro, ela ter na cabeça que ela vai precisar, ela vai demorar um tempo para chegar no objetivo dela. Às vezes pode ser 6 meses, às vezes pode ser um ano. Então, essa pressa, eu acho que às vezes ela é inimiga, porque a pessoa começa a não ter esses resultados imensos, esses resultados absurdos que ela espera, e isso desmotiva ela. Então, eu acho que é importante a gente colocar metas realistas de perda de peso.
E entender que isso vai levar um tempo e que vai ser um processo. Eu acho que essa é uma primeira dica. Então, é aquele negócio de qualquer dieta de 1.200 calorias vai dar resultado nem pensar, né? Não tem isso. É tipo assim, colocar dentro do que ela consegue para ela chegar lá, é isso? É porque, é porque assim, como o caminho vai ser longo, a pessoa precisa fazer uma estratégia que ela consiga manter a longo prazo. A dieta, eu brinco que a vida é uma dieta, assim, né? Porque dieta, ela significa. A palavra dieta significa modo de vida. Então, por exemplo, a sua dieta não é só o que você come, mas as escolhas que você faz do seu estilo de vida. Para mim, a pessoa precisa encontrar um jeito de se alimentar que ela consiga levar para a vida dela. Eu acho que esse é o grande lance. Então, se ela começa a fazer uma dieta, por exemplo, assim, sei lá, de 1.000 calorias, 1.500 calorias, às vezes ela vai emagrecer rápido, ela vai emagrecer um tempo, mas aquilo é uma coisa que ela não vai conseguir manter a longo prazo. E aí, ela não vai ter aprendido a se alimentar de um jeito certo. Ela só vai tentar uma coisa que é meio impossível, e ela vai conseguir fazer por, sei lá, um mês, dois. Depois, quando ela não aguentar mais, ela vai voltar a comer exatamente como ela comia antes, e aí ela vai começar a ter o peso que ela tinha antes. Porque ela não vai ter passado por uma curva de aprendizado, né? Assim, a pessoa, para ela aprender a comer certo, como é que ela vai aprender a comer certo? Ela vai aprender a comer certo comendo certo. Assim, é um conceito aristotélico, né? A pessoa precisa praticar a virtude para ela se tornar virtuosa. Então, como é que a pessoa aprende a tocar piano? Não é nenhum livro de como se toca piano, é tocando piano. Como é que a pessoa vai aprender a comer certo? É comendo certo. É ela exercitando. É esse hábito começar a fazer parte de quem ela é. É tipo assim. Hoje em dia, eu não preciso me esforçar para comer certo, assim. Já é o que eu como no meu dia a dia. E as minhas lições eu faço nos finais de semana ou nas ocasiões especiais. Então, se a pessoa começa a comer uma. Por exemplo, a minha mãe uma vez ela emagreceu 17 quilos em 2 meses para ela poder entrar num vestido específico que ela queria para ir na minha formatura, quando eu me formei em medicina. E ela se alimentava basicamente de abacaxi e algumas outras coisas, assim, totalmente insustentável para a vida. Então, antes da formatura, ela conseguiu emagrecer os 17 quilos, entrou no vestido lá que ela queria. Só que ela não fez um aprendizado. Ela só fez uma coisa que era meio impossível durante algum tempo. Depois que eu terminei depois que eu terminei depois que passou a formatura, ela voltou a comer exatamente igual ela comia antes, porque ela não tinha aprendido a comer diferente. E aí ela voltou e engordou tudo o que ela tinha engordado. Esses tempos atrás, a minha irmã se formou, mas aí ela não emagreceu porque eu sou claramente o preferido. Então ela não... Ah, meu Deus do céu. Deixa eu te falar. Hoje mesmo eu estava conversando desses assuntos com uma pessoa e ela estava me falando exatamente isso, que ela falou assim que se ela ficar sem jantar ela emagrece. E ela emagrece muito. Ela não tá levando em consideração idade, metabolismo, nem nada disso. Ela só falou pra mim que emagrece, eu acreditei e tudo. Só que aí, o que que ela me falou? Que ela bate uma cenoura com uma outra fruta lá mais uma verdura e pronto, é isso que ela faz à noite. Você acha que ela vai conseguir ter êxito nessa dieta, então, baseado nisso aí que você tá me falando? Olha, assim, porque nesse caso ela tá substituindo só uma refeição, por isso, né? Então, querendo ou não, assim, toda dieta para emagrecer, ela precisa ser uma dieta restritiva. Então a gente vai restringir calorias de alguma forma. Pode ser restringindo um grupo alimentar, pode ser restringindo o tempo que a gente vai se alimentar. Então, por exemplo, quando a pessoa faz um jejum intermitente, ela fica umas horas por dia sem comer, ela está restringindo calorias porque ela está restringindo o tempo que ela vai comer. Nesse caso, o que essa pessoa está fazendo é simplesmente ela está restringindo o número de refeições dela. Então, ela está fazendo uma refeição muito hipocalórica ali, né? Então, no E jantar ela as está comendo muito demais, pouquinho. mas ela tá fazendo normal, E as nos demais outras. ela tá fazendo normal. Então, assim, nessa refeição, no jantar, por exemplo, vamos supor que se a gente dividir, assim, vai comer mais ou menos 2.000 calorias. Vamos supor que o jantar dela fosse, geralmente as duas principais refeições, almoço e janta, ela comesse tipo 600 calorias ou 500 calorias em cada uma. E aí o jantar ela tá fazendo uma restrição, tá comendo 100 calorias. Então ela tá fazendo um déficit calórico porque ela tá restringindo o jantar dela. Pode ser que funcione para ela, se ela não se importa muito com o jantar, se ela não sente muito fome à noite, né? Agora, isso tudo depende muito, eu acredito assim, que
tudo é muito específico para cada pessoa. Porque, por exemplo, eu não consigo ficar grandes períodos do dia sem me alimentar. Eu fico muito irritado quando eu fico com fome. Assim, eu me torno uma pessoa intratável. Então, para mim, não Eu sei bem. funciona para mim não funciona eu pular uma refeição. Eu não consigo pular uma refeição. Isso me causa muito estresse sentir fome. E aí, o que que acontece? O que que pode acontecer muitas vezes, dependendo do padrão da pessoa? Ela pode pular uma refeição, mas sentir fome pode, tipo assim, aumentar a tentação para que ela faça exceções erradas, entendeu? Então, às vezes, ela não janta, mas aí tarde da noite tá com muita fome, aí come alguma coisa que não Eu é. percebo que eu faço isso, muito. Tipo, acabo cometendo esses erros aí, do tipo, eu vou, não, eu vou fazer a dieta desse jeito, mas chega numa dada situação que eu não consigo e acabo fazendo isso aí. Ou eu belisco, ou eu como errado, eu acabo realmente comendo qualquer coisa. Eu não acredito muito nesse tipo de dieta, Eu mas. também não. Assim, eu tenho uma amiga que ela tá fazendo uma que esses dias ela postou o café da manhã dela, tinha assim, sem brincadeira, tinha umas sementes assim, tipo chia, alguma coisa, umas rodelas de pepino. Aí, Então ela tava comendo basicamente, eu até escrevi, falei assim, cara, isso parece o café da manhã de uma calopsita, assim, né? É o café da manhã de um pet exótico. E não é uma coisa que eu acredito que a pessoa vai conseguir a longo prazo, sabe? Então, o que que eu acredito? O que que eu recomendo para uma pessoa que vai começar a fazer dieta agora? Muitas vezes o paciente chega no consultório e eu não passo um plano alimentar com tudo que ele tem que comer de manhã, à tarde e à noite. Porque eu não acredito em mudanças muito drásticas, assim, de repente. Eu acho que mudanças muito grandes são mais difíceis da gente manter. Então, eu prefiro começar combinando com o paciente pequenas mudanças que ele possa sustentar. Então, por exemplo, eu faço uma analogia de uma casa. Vamos supor que você se muda para uma casa e ela tá muito suja, muito bagunçada, ela estava sendo habitada por, sei lá, sem tetos, que tinham tomado posse da casa, ela tá toda bagunçada, toda quebrada, e você ganhou essa casa de herança. Essa casa é uma analogia para a sua rotina alimentar. E aí você vai se mudar para essa casa. Você não vai conseguir arrumar a casa toda em um dia. Você não vai conseguir limpar a casa, trocar as janelas, consertar as coisas todas num dia. Então, você pode priorizar as partes que são mais importantes. Então, por exemplo, sei lá, vou jogar o lixo fora, vou limpar o quarto, que é onde eu vou dormir. Você pode começar a limpar a casa aos poucos, né? Então, por exemplo, a pessoa chega, ela tá com sobrepeso, ela tem uma alimentação toda errada. Quais são as primeiras coisas que eu tento acordar com ela no consultório? Tirar alimentos industrializados, diminuir a quantidade de alimentos industrializados. Então, às vezes a pessoa come, sei lá, nuggets, salgadinhos, pão de forma, bolacha recheada, iogurte, Coca-Cola, refrigerante. Então, eu tento a gente acordar assim, então você vai tentar 80% do tempo, 80% das refeições, comer comida de verdade. Então, assim, arroz, feijão, carne, salada, né? Proteína, frango. Comida de verdade, coisas que você vai descascar, que você vai comprar no açougue, comprar na feira. E tentar tirar os industrializados na maior parte do tempo, deixar isso só para as exceções. E, por exemplo, assim, às vezes a pessoa... Tem gente que toma 2 litros de refrigerante por dia, tem gente que toma 3 litros, tem gente que não bebe água e só toma refrigerante. Então, um acordo que eu tento fazer é, por exemplo, eu tomo 4 litros de Coca-Cola por dia. Então, você vai tomar 2 litros de Coca e 2 litros de água e a gente troca essa Coca-Cola por Coca Zero, por exemplo. Porque às vezes eu não consigo cortar de uma vez. Não adianta eu chegar e achar que a minha consulta é um arco-íris, que a pessoa vai passar debaixo desse arco-íris e ela vai sair com uma outra rotina totalmente ligada em saúde. A gente precisa fazer essas mudanças aos poucos, né? Então aí eu combino com o paciente. Não, então você consegue trocar essa Coca-Cola por Coca Zero? Eu detesto Coca Zero. Não, mas você vai se acostumar. A gente se acostuma com quase tudo. Então depois de um tempo ele nem vai sentir mais falta do outro refrigerante, se ele começa a tomar o diet. Depois, no segundo momento, a gente vê se ele consegue trocar esse refrigerante, por exemplo, assim, o copo quase todo de água com gás e um pouquinho de suco integral, por exemplo, de uva. A gente vai trocando. Ou depois, só água com gás, ou só água com gás com limão. A gente vai tentando adaptar dentro das coisas que ele faz para a gente fazer pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças já vão ter um grande impacto. Porque uma pessoa que toma 4 litros de Coca-Cola por dia, se ela troca por Coca Zero, ou se ela consegue diminuir pela metade, ela já vai fazer um déficit, ela vai diminuir a quantidade de caloria que ela ingere demais, assim, a quantidade de açúcar que ela ingere demais. Tudo isso já vai ter um grande impacto para a pessoa começar a emagrecer.
Outra coisa que eu sugiro sempre também é a pessoa comer um pouco mais de proteína. A nossa alimentação aqui no Brasil, se a gente for pegar uma comida básica, assim, você lembra quando a gente era criança, assim, sei lá, café da manhã, pão de forma com, na época ainda, Pão com margarina manteiga, e café, margarina. aí almoço, arroz, feijão, salada, né? E no lanche, de novo, um pão com margarina e à noite, mais ou menos a mesma coisa que almoçou. É pouca proteína, porque a proteína vai estar ali no bife, né? É pouca proteína, um pouco de um pouco de aminoácido ali no arroz e feijão, mas é pouca proteína. Então, eu sugiro a pessoa também, além disso, aumentar um pouco a quantidade de proteína. Então, assim, diminuir um pouco do arroz, aumentar o tamanho do bife. Por quê? Porque as proteínas, elas causam mais saciação. Então, se a gente tem uma alimentação mais rica em proteína, a gente consegue sentir menos fome. Então, a gente trocando os industrializados e aumentando a proteína, a gente vai conseguir controlar um pouco mais a fome desse paciente, sabe? Então, com essas primeiras mudanças, ele já vai mudando, ele já vai sentindo um pouco melhor, vai perdendo um pouco de peso, e aí a gente vai terminando de arrumar a casa ao longo do tempo, nas próximas consultas. Daí a gente vai fazendo um ajuste fino. Até no final, às vezes a pessoa chega num ponto que ela já tá bem, mas ela quer perder um pouco mais de peso, ela quer ganhar um pouco mais de músculo. Aí é a hora que eu entro com um plano alimentar mais específico, né? Do que vai comer de manhã, à tarde e à noite. Porque daí a pessoa ela já tem toda uma cultura que ela desenvolveu nela mesma, de um cuidado com a alimentação, de uma rotina melhor, ela vai conseguir implementar. Eu acho que não adianta eu chegar com a pessoa e falar assim, ah, você agora vai, sei lá, acordar 5 horas da manhã e fazer 1 hora de musculação, e aí você vai ter que comer antes do treino, depois do treino, né? O almoço vai ser... Aí, e coloca um monte de ingrediente que ela nunca usou, tipo, sei lá, quinoa, chia hidratada... Não, Eu, sim, é difícil, viu? Para as pessoas aderirem a esse tipo de alimentação é complicado. eu acho que é melhor, é mais realista a gente começar fazendo pequenas E o arroz mudanças. com feijão, pode? Eu não vejo problema. Assim, tudo depende da Quantidade? tudo depende da estratégia que você vai adotar. Porque, por exemplo, se a pessoa for adotar uma estratégia de restrição de grupos alimentares, então, por exemplo, uma dieta que é muito popular e que eu gosto muito, que é a low carb, né? Então, numa dieta de baixo carboidrato, como é que a pessoa vai restringir as calorias? Ela vai restringir as calorias porque ela vai diminuir a quantidade de carboidrato que ela vai comer. Então, eu não vou controlar as quantidades que ela vai comer, mas eu estou restringindo a quantidade de carboidrato. Numa dieta assim, ela não vai poder comer muito arroz. Ela não vai poder comer muito feijão. Então, numa dieta assim, eu prefiro que o carboidrato dela seja, por exemplo, uma batata, um pedaço de mandioca, um carboidrato só e numa quantidade menor, porque a estratégia é essa. Agora, se a estratégia a gente vai controlar as quantidades, então a gente vai comer de tudo, mas um pouco menos, a gente vai restringir a quantidade, não um grupo, aí a pessoa pode comer perfeitamente arroz e feijão dentro de que seja uma quantidade que ela não vai passar o tanto de caloria que ela pode ingerir por dia. Uhum. Então não tem problema, depende da estratégia e depende do paciente. Porque, por exemplo, assim, se for um paciente que já tem diabetes tipo 2 ou que tem uma resistência à insulina, aí nesse caso, eu prefiro que ele faça. Assim, eu prefiro não, né? As evidências científicas mostram que uma dieta de baixo carboidrato vai trazer mais benefício para ele. Então, nesses casos, a gente tenta Uma low diminuir um pouco. É carb. uma low carb. A gente tenta diminuir um pouco mais o carboidrato, que tem indicação E a para isso. pessoa que fala assim, ah, eu não fico sem o meu arroz. Mesmo assim, a gente consegue resolver essa situação, porque tem gente que eu vejo que é prisioneiro mesmo do arrozinho. Tem gente que fala que assim, ai, se eu não comer arroz e Não é, feijão, Natália? parece que eu não comi. Primeiro que isso é uma das coisas mais cafonas que uma pessoa pode falar na vida dela, né? Você acha Eu acho mesmo? muito cafona. Ai, se eu não comer arroz e feijão, parece que eu não comi. Porque assim, comida é uma coisa muito cultural, né? Quando você viaja para outros países, você vê que as pessoas se alimentam, elas se alimentam, por exemplo, vamos pegar um país bem Bem o quê? Com alimentação, ok? não, com alimentação aqui não. Israel, Não, eu achei o assim. Israel, por exemplo, tem mais Meu Deus, lá tem vegetais, né, tal. muito vegetal. Do café da manhã até jantar é assim, a gente come de manhã pepino. E é maravilhoso, porque a gente adiciona muito molho e isso fica muito bom. Tem assim, um monte de variedade. Então você consegue, ah, eu não gosto daquilo, mas eu como aquilo ali. Aí é Que já está fácil. dentro da cultura alimentar daquele país, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem as principais refeições almoço e jantar, né? Então, geralmente, a gente toma um café da manhã um pouco menos e a gente come mais no almoço. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm já uma cultura de tomar um café da manhã mais reforçado, Macro, fazer tipo um gordo mesmo. lanche no almoço e jantar em casa, né? Porque então eles tomam um café da manhã em casa, eles almoçam na rua, no trabalho,
trabalho, então eles fazem, tipo, um sanduíche, alguma coisa menor, e à noite eles jantam com a família. Então, é tudo tão cultural que até as quantidades de comida em cada refeição varia de país para país, né? Por exemplo, assim, sei lá, na Inglaterra, as pessoas costumam tem uma coisa de comer feijão no café da manhã, algumas preparações com feijão, que é uma coisa que pra gente aqui é, né, impensável comer feijão de manhã. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que essa coisa de, eu tenho que comer arroz e feijão, isso é totalmente psicológico e cultural. Não tem um motivo Mas tem fisiológico. pessoas que vão alegar que é uma questão financeira também. E aí? Não, mas sim, mas Dá para substituir, tipo, isso por uma coisa assim? O que que você acha com a sua eu acho experiência? que não, mas não tem problema. A pessoa consegue emagrecer comendo arroz e feijão, igual eu falei, desde que ela restrinja as quantidades. Agora, assim, o arroz e feijão, eles são alimentos interessantes, porque os aminoácidos que faltam no feijão tem no arroz, né? Então, se a pessoa comendo arroz e feijão, ela tem todos os aminoácidos essenciais, que são os que a gente não produz, né? Os essenciais são os que a gente não produz no nosso próprio corpo e a gente precisa pegar pela dieta. O arroz é uma fonte boa de carboidrato, então, assim, eu não vejo problema, a pessoa consegue emagrecer. Eu só tô falando, assim, que essa fixação que muitas pessoas fazem... O Elivelton mesmo, né? Seu digníssimo Sua esposo. esposa também. Precisa de um arrozinho com feijão, né? Aham. Só que, assim, ele não é uma questão de, tipo assim, ele tem alimentos restritos, ele precisa... Não, é uma coisa que, assim, ele tem Ele isso de que ele gosta. gosta de arroz e feijão. Então eu vejo que isso é uma coisa cultural e psicológica, assim. Tem gente que fala, eu me sinto fraco se eu não comer arroz, né? Isso não tem um motivo fisiológico para isso, é mais uma impressão mesmo que a pessoa tem e que se ela fosse permitindo fazer diferente, ela vai conseguir se acostumar de outras formas, isso não tem problema. Mas a pessoa também consegue perfeitamente emagrecer comendo arroz e feijão. Agora, eu sempre falo para diminuir um pouco a quantidade de arroz e aumentar a quantidade de proteína, seja o tamanho do bife ou tanto de frango, por causa disso que eu disse. As proteínas, elas causam mais saciedade e a gente gasta mais calorias, porque quando a gente vai digerir um alimento, a gente também gasta caloria. E a gente gasta mais calorias, é mais difícil para o corpo. O corpo precisa fazer um esforço maior para digerir proteína. Então a gente gasta um pouco mais de energia para digerir as proteínas do que os carboidratos. E as proteínas, elas te dão saciedade durante um tempo maior e você não consegue comer tanto. Por exemplo, eu não sei se você consegue comer meio quilo de picanha ou de Eu acho que frango, não. mas você consegue tomar meio quilo de sorvete. Com Fácil, certeza. numa tacada. Então, assim, o carboidrato. E você pode perceber também que, por exemplo, assim, quando você come, sei lá, macarrão, logo você tá com fome de Rapidinho. novo. Rapidinho a gente fica com fome. Parece assim que não comeu nada depois de 40 minutos no máximo. Pelo menos eu sou É assim. exatamente. Tem uma teoria que eu tenho um livro que eu li esse ano que eu achei muito interessante, foi uma das coisas mais interessantes que eu li esse ano. Chama Eat Like Animals, né? Coma como os animais. E o cara, ele estudava gafanhotos, e aí ele percebeu que os gafanhotos, eles precisavam de comer uma quantidade de proteína. X em específica. Então, quando ele dava uma ração que tinha pouca proteína, e os gafanhotos eles comiam muita ração para eles conseguirem atingir aquela quantidade de proteína que eles precisavam e eles ficavam gordos. Quando ele dava uma ração que tinha uma quantidade de proteína muito grande, eles atingiam uma quantidade de proteína rápido e aí eles comiam menos ração e eles ficavam muito magrinhos. E não era bom nenhum dos dois, porque os magrinhos morriam cedo e os acima do peso também. E aí ele criou essa teoria, depois ele testou em humanos, e isso se comprovou, de que a gente tem, mais ou menos, a gente prioriza as proteínas e a gente tem uma quantidade específica de proteína que a gente precisa atingir por dia. Então, quando a gente não atinge essa quantidade, a gente come uma quantidade maior de comida para a gente poder conseguir mais proteína. Então, quando a gente coloca uma dieta mais rica em proteína, a gente alcança a nossa meta de proteína mais rápido, e aí a gente come uma quantidade menor de comida. Então, comendo uma quantidade menor de comida, a E o gente come que é menos a caloria. proteína e o que é o carboidrato? Onde a pessoa vai achar a proteína? Eu estou fazendo essa pergunta porque Sim. para a gente é muito claro, Então, mas eu vejo que para sim, muita gente não é. E o que é a proteína e o que é o carboidrato? Assim, dá uma certo. pincelada rápida no Tá. que É é. porque a gente se alimenta basicamente de três grupos, né? Que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. As proteínas, elas vão estar geralmente, elas são mais comuns em alimentos de origem animal, mas a gente tem proteína vegetal também. Então, carne, ovo, leite, iogurte, derivados de leite, né? Tem algumas, as leguminosas, por exemplo,
Feijão, ervilha também são ricas em proteínas. Lentilha, Mesmo eu o acho. arroz tem muita proteína, tem uma quantidade de proteína, feijão tem uma quantidade de proteína. Mas assim, um pedaço de carne tem muito mais proteína e essa proteína é muito mais absorvida do que o que tem no arroz, por exemplo. Mas os vegetarianos também conseguem comer proteína. E a proteína serve para quê? A proteína, ela é vamos dizer assim, os tijolos que formam o nosso corpo. Então, os nossos músculos são formados de proteína, né? E também as reações químicas que acontecem no nosso corpo, elas são facilitadas pelas enzimas que são proteínas. Então, a proteína, ela serve tanto para o funcionamento do nosso corpo, muitos hormônios, muitas enzimas são proteínas, quanto também para a estrutura do nosso corpo. Então, elas são fundamentais. A gente não vive se a gente não comer proteína. Os carboidratos, eles têm uma fonte de energia. Eles são uma fonte de energia. A função deles é oferecer energia para o nosso corpo. Então, onde é que eles vão estar? Açúcar, né? E, por exemplo, massa, farinha de trigo, farinha de aveia, que mais? Macarrão, pão, frutas, geralmente tem muito carboidrato, algumas tem menos, mas a maioria tem muitos carboidratos. Tubérculos, por exemplo, mandioca, que mais? Batata Inhame, doce. batata, tudo isso é carboidrato. E o importante do carboidrato é que tudo que é carboidrato no final vai virar açúcar. Então, por exemplo, o diabético, às vezes ele tem a impressão de que ele não pode comer açúcar, mas ele pode comer as coisas que são de Farinha. sal, né? Mas, por exemplo, assim, o macarrão, o pão, ele é de sal, mas no final da digestão ele vai virar açúcar, ele vira glicose. Então, todo carboidrato no final vai virar glicose, de uma certa maneira. E aí, por isso, o diabético tem que tomar cuidado com a quantidade que ele come de carboidrato e não só com a quantidade que ele come de açúcar. E, por final, as gorduras, elas também têm essa função de energia, igual ao carboidrato, mas elas também formam alguns hormônios, principalmente os hormônios sexuais. O colesterol também ele tem uma importância na formação das membranas das células, né? Mas são basicamente esses três grandes grupos que a gente chama de macronutrientes, né? Que é o que compõe o grosso da nossa dieta. E o resto é tipo a cereja do bolo, que são as vitaminas, sais minerais, né? Que são essas coisinhas para o corpo funcionar melhor, mas que é em pequenas quantidades. O grosso são esses três. Assim, já então falando dessas perguntas assim, mais que a gente acha que todo mundo sabe, mas que não é bem assim, eu queria que você me falasse, assim, pelo menos 5 alimentos que você considera super nocivos e que você tiraria da dieta, faria uma restrição para essas pessoas que estão querendo começar uma dieta ontem e Tá. emagrecer. E realmente Eu ter. acho que desculpa, pode. Pode falar, não Eu acho que o primeiro, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça e que eu acho que é quase uma unanimidade entre todo mundo são as bebidas adocicadas. Então, principalmente os refrigerantes. Porque o refrigerante, ele é E o o quê? café também, né? Que tem. A gente vai falar disso também. Mas assim, ó, o refrigerante, por exemplo, ele tem uma quantidade muito absurda de açúcar, né? E ele é basicamente água com açúcar. Então, assim, é uma quantidade grande de caloria que não dá saciedade nenhuma. Tanto é que você consegue comer seu sanduíche com a batata frita, né? E ainda tomar, sei lá, um copão gigantesco de refrigerante. Porque ele não dá saciedade. O refrigerante, ele não vai te encher. É só uma quantidade de caloria A gigantesca que você mais. tá colocando a mais, que a pessoa tá colocando a mais. Então, eu acho que principal refrigerante. E o que que eu chamo de bebida? Por que que eu falei bebidas adocicadas? Porque às vezes a pessoa vai e acha que tomar um suco Del Valle tá legal pra dieta dela. E assim, não tá legal, porque também é um alimento processado, também tem um monte de açúcar ali, né? E também é bem calórico, também são calorias extras que ela vai colocar. Mesmo, por exemplo, sucos naturais, por exemplo, mesmo suco de laranja, que ela não tem adição de açúcar, mas Muito rico em é muito rico em carboidrato. carboidrato, porque assim, você não vai conseguir comer 5 laranjas com bagaço, se você for comer. Mas você consegue tomar o suco de 5 laranjas perfeitamente. Então, até esses sucos assim mais naturais tem que tomar cuidado. Então, bebidas adocicadas no geral, tá? Mesmo as com adição de açúcar e sem adição de açúcar. Por exemplo, suco de uva integral. É só a uva, né, espremida ali, não tem açúcar adicionado, não tem corante, não tem conservante, mas tem muito carboidrato e é calórico, tem muito açúcar da uva. Então, o que que você pode fazer para substituir isso? Lá em casa, por exemplo, o que que a gente faz? A gente compra suco de uva integral, e aí a gente compra água com gás, e daí a gente coloca o copo quase inteiro de água com gás e coloca um pouquinho de suco de uva integral. Então fica tipo como se fosse uma Fanta uva do bem, assim.
Mas deve ser muito Não, sem é graça. gostosinho, é bom, juro por Deus que é bom. Dá pra fazer também, por exemplo, assim, pegar morango congelado e bater e depois colocar um pouco de Eu acho água. assim, ó, se for Dá pra pra... usar essas bosta aí que você tá falando, é melhor nem usar, porque, sinceramente, eu sou dessas. É. Se for pra gente adicionar uma coisa que nem é tão Mas é bom, bom. É que a Silene, ela é 880. Então, tem gente que funciona assim, sendo 880. E tem gente que precisa de substitutos. Eu sou dessa onda. Por exemplo, a Scarlett, a minha esposa, ela não consegue comer sem tomar alguma coisa. Ela sempre precisa tomar alguma coisa. E aí, como ela tem essa necessidade de beber alguma coisa que seja, a gente substituiu por não, esses esquemas, assim. Eu não tenho muita por necessidade de beber. exemplo, eu tomo café sem açúcar. Não gosto, não aprendi, mas também não gosto dele com açúcar. A minha briga com café, eu nem sei te explicar o que que é. Mas eu tomo sem É, açúcar. Eu prefiro tomar sem açúcar, mesmo não gostando, porque o café ele me dá mais energia, mais disposição. Eu sinto assim que eu acordo depois que eu tomo café e eu tomo sem mas você açúcar. há de convir comigo também que existem cafés e cafés, né? É mais fácil tomar um café bom sem açúcar do que tomar um café desses que a gente tomava antigamente, assim, lá no interior do Goiás, né? Quando você compra um café, esses cafés gourmets que a gente tem hoje, eles são menos amargos, né? Eles são mais. É bem mais fácil tomar. Mas eu tomo café. Assim, eu também. A quantidade de açúcar que você coloca no café. Tipo, isso vai ter um grande impacto na dieta? Não necessariamente, porque assim, se for uma quantidade pequena de café, e se você toma, sei lá, um café por dia, isso não vai ter uma grande quantidade. Mas tem gente que toma muito café durante o dia. Isso aí, se ele coloca um sachê de açúcar em cada negócio de café que ele vai tomar, é muito açúcar durante o dia. Então tem que ver isso também. Agora, eu acho assim, que a pessoa que coloca açúcar num café gourmet, ela tá desperdiçando o café, né? E a pessoa que coloca açúcar num café ruim, ela tá sendo uma pessoa fraca. Porque ela pode também tomar um café ruim sem açúcar. Eu tomo qualquer café sem açúcar. Algumas vezes as pessoas tomam tequila e não Não, podem tomar um café eu sem também. açúcar. Pois é, eu também tomo qualquer café sem Sem açúcar. açúcar. Eu também. Porque eu acho assim, não dá mais, não desce. É aquele negócio do café sem açúcar é um caminho sem volta, É, eu tô começando a achar que é verdade. Porque não dá mais. a seita do Depois café que a sem açúcar. gente adere a isso, acabou, vira uma seita ou sei lá o É. quê. Não tem uma explicação, É porque o só café, é vai. porque o café com o açúcar, ele fica, ele sobrepõe muito o gosto do café. Então, você, na verdade, quando a pessoa coloca o açúcar no café, ela não sente muito o gosto do café, né? Ela sente o gosto ali do açúcar. É uma vulgaridade. Me explica a Calma aí, tá? expressão. Pode falar. Não, pode falar, ué, você não Não, terminou. é porque você falou 5 alimentos, né? Você não terminou. Então, os É bebidas porque nós fomos adocicadas, pro café e pronto. bolacha recheada, sabe? Assim, é uma coisa que eu acho que ninguém não tem Não, eu motivo acho pra que é a comer. bolacha, né? O biscoito em Bolacha, lá em si. Langoés a gente fala bolacha, né? Não, aqui é muito biscoito. 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 Biscoito, aqui é biscoito. Então, bolacha ou biscoito recheado, sabe? Tipo passatempo, é, negresco, Oreo. Só de vez em quando, numa exceção. Porque também tem muita caloria, também não vai causar saciedade, também tem açúcar, são alimentos processados, né? Salgadinhos, tipo. Então, o açúcar é o grande O vilão. açúcar é um grande vilão, É com o certeza. É vilão. o vilão. Eu acho que o açúcar. Sabe assim que antigamente as crianças fumavam, né? Lá, sei lá, nos anos 20. E hoje em dia a gente pensa, nossa, como que né, deixavam crianças fumarem? Eu acho que algum dia a gente vai olhar pra trás e pensar, gente, como que as pessoas lá de tipo 2000 e pouco deixavam as crianças beberem refrigerante? Porque assim, o açúcar ele é meio que uma droga de abuso, se a gente for pensar bem, sabe? Então, eu acho que sim, o açúcar é um grande vilão. E esses outros também, por exemplo, assim, Doritos. Doritos, ele é basicamente, sei lá, sódio, conservante, corante, que é absurdamente processado, né? É gostoso, porque ele apela muito pro nosso Paladar. paladar, né? Esses alimentos industrializados, eles são produzidos, eles são o que a gente chama de hiperpalatáveis, né? A indústria, ela é tudo pensado, né? As coisas não são aleatórias, assim. Os alimentos, eles são muito gostosos porque eles são produzidos em laboratório para serem muito gostosos, para a gente comprar muito e para a indústria vender muito. Consumir muito. Então, esses salgadinhos também, tipo Ruffles, Pringles, Cheetos requeijão, que é o melhor de todos, mas não é? Do Cheetos requeijão é É. claramente o melhor de todos. Então, assim, esses também não. Ruffles de sal, cebola e Cebola e salsa. salsa, outras coisas, tipo, sabe, miojo, que é aquele macarrãozinho ali instantâneo super artificial, que ainda vem com um pozinho, né?
E também, Que é assim... a droga maligna, aquele pozinho. E aí, falando do pozinho, já aproveita e tira também, assim, caldo quinor, sazon, todos esses realçadores de sabor, assim, nesses pozinhos artificiais que deixam a comida Tem mais... muito glucamato Tem muito no glutamato, sódio. tem muito corante, muito conservante, não tem nada de bom vai vir dali. Eu já O falei. sódio, o sal em si, Eu ele não, faz mal, então? não é um problema. O sódio é uma coisa, é um alimento, é importante estar na nossa dieta. A gente precisa de sódio, né? Tipo assim, tudo na nossa, a nossa energia, as nossas células todas têm uma coisa que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Então, a energia, ela colocar basicamente, a célula ela coloca sódio para dentro e potássio para fora, e isso tá em todas as células esse mecanismo, isso é totalmente importante para as nossas células ficarem vivas. Então, a gente precisa de sódio. Os estudos ali que falam que sódio aumenta a pressão, eles foram feitos em animais há muito tempo atrás, e animais, tipo ratos que eles causavam doença renal, e daí quando eles colocavam muito sódio na dieta, o rato ficava hipertenso, mas assim, o que que acontece, que eu até brinco aqui, por exemplo, eu acho que é consenso para todo mundo que a água faz bem para a saúde, né? Beber água faz bem Com para a saúde e certeza. tal. Só que, por exemplo, uma pessoa que tem insuficiência renal, ela não pode beber muita água. Ela tem uma quantidade de água que ela pode beber por dia. Porque como os rins não estão funcionando, se ela bebe muita água, essa água não vai sair do corpo e ela vai ficar encharcada. Ela pode ter até edema pulmonar e água pro pulmão, né? E ela pode até falecer. Então, assim, o sódio, eu não vejo problema ele ser consumido, agora também depende para quem, entende? Se a pessoa tem também um problema renal, provavelmente ela vai ter que fazer uma redução de sódio. Se a pessoa é hipertensiva, existem controvérsias. Então, assim, o que que eu acho? O que que eu sou contra? Ficar adicionando muito sal na comida, sal a mais. Agora, colocar sal numa quantidade para a comida ficar palatável, gostosinha, isso não tem problema para a maioria das pessoas, tá? Só existem algumas pessoas que são hiper responsivas a sódio, assim, e aí isso realmente tem um impacto na pressão, mas é a grande minoria da população. Então, sódio para mim não é um grande problema, eu não acho que seja alguma coisa que a gente precise ficar obcecado com, sabe? Eu acho que Uhum. colocar uma quantidade, aquela quantidade ali da cultura da família, né, tem família que gosta das coisas mais insossas, tem gente que gosta da comida um pouco mais temperada, mas eu não vejo grandes problemas, assim, eu não me preocupo muito com sódio, e eu também não vejo tantas diferenças, assim, o sal rosa do Shen Quen Quen, e blá blá blá. Pode ser um sal Sal marinho marinho normal. normal, sabe? E então, os 5 alimentos seria o açúcar, o pior de todos, Né, nas bebidas adoçadas, as principalmente, bebidas, né? Porque tem açúcar, esses os salgadinhos, salgadinhos, os biscoitos e miojo, né? E esses miojo. realçadores de sabores deram 5, Zero né? cinco. Então, para mim são... Eu colocaria o sorvete também. Tipo, eu Sim. acho que o sorvete, pelo que eu já li e vi, o sorvete também atrapalha muito e ele é horrível em questão de qualidade de alimento. Sim. Ele é maravilhoso, né? Amo sorvete, é a minha tentação, mas eu vejo que ele é o vilão também, o O que vilãozão. que eu acho a respeito de sorvete? Primeiro, assim, uma vez eu e meu irmão, a gente comprou um sorvete de uma marca bem vagabunda, a gente comprou um sorvete pistache. E aí a gente É. começou a tomar e ele era muito ruim. Aí a gente foi ler os ingredientes. Aí na hora que a gente foi ler os ingredientes, não tinha nada de pistache. Não era nem citado pistache. Então, tipo assim, tinha corante verde, sabor não sei o quê. Então, não tinha pistache ali. Então, existem sorvetes e sorvetes. O que que eu acho que é sempre importante? Olhar os ingredientes. Então, por exemplo, você vai comprar um sorvete vagabundo, ele vai ter gordura hidrogenada, um monte de coisa. Se você compra um sorvete melhor, geralmente o primeiro ingrediente vai ser leite. O primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. Então, você compra um sorvete melhor, ele vai ter o primeiro ingrediente lá, leite, né? Então, isso já melhora bastante. Vai ter menos ingredientes. Agora, o que que eu faço assim? Qual que é o meu combinado lá em casa com a minha esposa? A gente não compra sorvete vagabundo. A gente só compra sorvete bom. Primeiro, porque o sorvete bom é caro, daí a gente já come Compra menos, a gente já menos. vai comprar menos. E depois que, por exemplo, assim, sorvete bate o delate, por exemplo, doce de leite. Pra mim, é quase um orgasmo. Então, assim, você vai ter um prazer muito grande com aquilo ali numa quantidade pequena, sabe? Então, o que eu brinco é que, assim, que as exceções, é fazer exceções que valham a pena, entendeu? Então, se você vai quebrar a dieta pra tomar um sorvete, então toma um sorvete que vai quase que te levar para o paraíso, assim, em 3 colheradas, entendeu? Eu Eu, eu, concordo. eu, eu acho isso. Agora, assim, realmente não é um alimento que você vai comer buscando saúde. É um alimento que você vai comer buscando prazer. Então, já que é pra comer buscando prazer,
Aí você maximiza esse prazer, compra um sorvete bom. Ele vai ter ingredientes melhores, por exemplo, um batido de latte, geralmente você vai olhar lá, o primeiro ingrediente é leite. E outra coisa que dá pra fazer também é esses sorvetes que a gente faz fake, né? Tipo, igual. Eu tô metendo lá na sua casa mesmo, né? É, Que o marido dela pegou pegou um mamão mamão. orgânico que eles cultivam lá no sítio deles e congelou. E aí ele bateu com leite em pó, né? Com um pouquinho de leite em Aham. pó. E ficou maravilhoso. Ficou, assim, uma textura bem de sorvete, né? Então dá pra fazer isso. Bater banana congelada com morango, com pasta de Morango amendoim com e leite fazer em um pó. sorvete fake, né? Eu gosto dessas substituições. Então, me fala agora sobre. É, me explica a expressão suplementar. Porque essa semana, e eu queria que você explicasse, porque, né, você tem mais autoridade para falar. E aí, essa semana eu tive várias pessoas achando que suplementar é medicar. E a gente sabe que não é, mas o que eu entendi, eu tive até uma surpresa nisso, porque pra gente é tão assim, tranquilo isso. É, eu vi que as pessoas não sabem, elas acham que é remédio, vai atacar o fígado, ou então se tomar em excesso vai morrer, ou então não é uma prioridade de jeito nenhum. É, E aí eu queria que você explicasse é, essa expressão. é assim, Essa palavra, tá. É porque, suplementar, igual eu na falei, que a verdade gente não tem é esses expressão. micronutrientes, né? Que são as vitaminas, os sais minerais. E aí, assim, isso vai vir pra gente a partir da nossa dieta, né? Mas a gente sabe que a nossa dieta, além da maioria das pessoas comerem coisas que são pobres nutricionalmente, então, por exemplo, assim, se tem uma coisa que me dá ódio é sucrilhos, e aí daí a galera coloca lá que é Enriquecido enriquecido com com vitamina. vitaminas. E isso E que é. é, Eu vi um vídeo uma vez de um sucrilho, exatamente um sucrilho enriquecido com ferro, que a pessoa ela tritura ele e depois ela coloca água e depois ela vem com um ímã. E é um ferro mesmo. Então, assim, e não é é tão pobre, é tão ruim o ferro que é suplementado naquele produto que ele nem é absorvido daquele jeito lá. exatamente. E aí, imagina isso tomando com leite, que é o cálcio, ele inibe a absorção de ferro. Exatamente. Então, existe E toda uma também, assim, se a situação. principal fonte de vitamina da pessoa for sucrilhos, ela tá ferrada na vida, né? Porque, assim, ela ia ter que comer uma quantidade gigante de sucrilhos pra ter ali as vitaminas, né? Mas o que eu tô querendo dizer é, assim, que esses alimentos industrializados, eles são tão pobres em vitaminas que, às vezes, eles acrescentam, né? Acrescentam quantidadezinhas ali pra poder fazer essa propaganda de que tem vitaminas, sais minerais ali, que é enriquecido, né? Mas os alimentos industrializados, no geral, eles são pobres nutricionalmente. Eles têm muitas calorias, eles engordam muito, mas eles têm poucos nutrientes, né? Então, como a alimentação da maior parte das pessoas é rica em alimentos industrializados, as pessoas elas conseguem alcançar as calorias que elas precisam, elas até passam e por isso elas ganham peso, mas elas não conseguem alcançar a quantidade de vitaminas e sais minerais que elas precisam no geral. Outra coisa também é que, assim, a nossa própria agricultura, ela é uma agricultura agora industrial, né? A gente produz as coisas industrialmente. Então, assim, uma coisa é o mamão orgânico que você cultiva lá no seu sítio. Outra coisa são as coisas plantadas em monocultura gigante. O solo vai ficando mais pobre. Esses alimentos, eles têm menos nutrientes. Então, até quem come comida de verdade hoje em dia, come um alimento com menos nutrientes. Tá correndo risco, pelo O que menos. então o que eu quero dizer é que as pessoas geralmente elas vão comer uma quantidade menor de vitaminas e sais minerais do que elas precisam para o corpo funcionar bem. Então a suplementação é a gente Suprir o que suprir o que está falta. faltando desses micronutrientes que são a cereja do bolo para fazer o corpo funcionar bem. Então, assim, é tipo complementar a alimentação. O suplemento. E nem é também. Muita gente, eu vejo que muita gente confunde a suplementação com produtos para ganhar massa. Não é só isso. Essa palavra suplementação, ela começou muito usada com isso. Sim. Mas, na verdade, não é só isso, Não, mas né? com certeza não é só isso. Então, assim, partindo do pressuposto, que eu brinco assim, quando as pessoas perguntam se todo mundo deve suplementar, eu falo que a resposta mais sincera é provavelmente. Por causa disso. A maior parte das pessoas tem uma dieta porcaria, tem uma dieta que a própria dieta da pessoa é ruim, e também tem essa coisa dos alimentos de hoje em dia terem menos nutrientes. Então, provavelmente, a maioria das pessoas, elas não alcançam a quantidade de vitaminas e sais minerais que elas precisam.
Então, a suplementação é para complementar. Agora, em relação a não ser remédio, não é remédio. Tanto é que as legislações, né, elas são diferentes para os suplementos alimentares do que para as medicações. Essa parte você sabe mais do que eu, porque é mais a sua área dessa parte de fazer, né, as coisas, assim. Uhum. Mas as legislações dos produtos de suplementos são diferentes das legislações dos produtos De de medicamento, medicamentos. não é É isso? totalmente diferente, porque a suplementação ela é considerada quase que um alimento, é algo a Exatamente. mais para ser colocado lá naquele organismo. E eu sou da época, por exemplo, assim, aqui no Brasil, isso não é tão comum, mas nos Estados Unidos é uma indústria que já é muito comum e que roda bilhões de dólares por ano, assim, né? Eu lembro que eu sou da época que melatonina aqui no Brasil não Não vendia, né? Porque vendia. a Anvisa não liberava e a gente trazia dos Estados Unidos, né? Tipo, alguém ia Uhum. e trazia. E lá E era uma faz coisa que a pouco gente tempo. comprava no supermercado, né? Tipo assim, era uma coisa que tá lá no supermercado, é como se fosse um suplemento ali, e as pessoas usam E vendido em doses mais altas do que aqui Isso. agora que é liberado. Então, Tipo, assim, aqui pode ser vendido com prescrição em doses igual a gente compra livre lá nos Estados Unidos. A gente a pessoa só pode comprar ela em baixa dose sem prescrição, baixíssima dose. pois é. E lá já é uma coisa. Aí eu fico pensando assim, né? Vamos dizer, o critério do FDA, eu confio mais no FDA, que é o órgão de regulamentação dos Estados Unidos, do que na Anvisa, entendeu? Mas, assim, a gente tá aqui, a gente segue as As diretrizes daqui, né? diretrizes. Mas, então, assim, eu acho que é uma coisa que tá crescendo bastante no Brasil, as pessoas elas estão se atentando mais para esse fato, né? As pessoas acham que elas estão. A gente vive mais hoje em dia, graças aos avanços, assim, da medicina e de várias outras ciências. E hoje em dia as pessoas elas não querem só viver mais, elas querem viver mais, elas querem viver melhor, né? Então a suplementação ela entra muito nisso, né? De suprir esses déficits. Ela não substitui uma alimentação boa, né? Eu acho que a gente Nunca, não, jamais. não dá pra, tipo assim, eu vou, tipo um filme de ficção científica, assim, vou me alimentar Vou basicamente de, comer de, uma de cápsula ali cápsulas. de magnésio e aí meus problemas tudo vai resolver. Um Exatamente. ômega 3 para substituir o peixe. Ela é como se fosse, assim, acho que é uma palavra boa, um adjuvante, né, para o processo de saúde da pessoa, Exatamente, né? é o que eu É um penso. ajudante, assim, a alimentação é o Batman, a suplementação é o Robin, assim. É. É um ajudante do processo, né? Eu queria até te perguntar uma coisa, assim, porque o que eu vejo em relação à suplementação, o que que eu percebo na minha prática clínica e até em mim mesmo, é dificuldade de aderir. Porque muitas vezes a pessoa vai ao médico e ele passa assim um monte de cápsula com os horários diferentes, né? E as cápsulas às vezes são grandes, né? Porque para caber mais Uhum. ativo. Eu quero saber assim, por exemplo, o que que você me e eu vejo que quanto mais o hábito é mais difícil, mais complexo, mais difícil da gente implementar. Então eu gosto sempre de que as coisas sejam o mais simples possíveis. O que que você, assim como farmacêutica, me fala de estratégias para facilitar a suplementação? Tipo, como que pode ser mais fácil para o paciente tomar os suplementos? Então, na farmácia de manipulação, existem várias formas farmacêuticas. E eu acho que isso facilita em muito. Individualizar a forma farmacêutica do paciente é, assim, trivial para ele ter uma boa adesão. Então, assim, sempre que possível, se o paciente ele não consegue engolir muitas cápsulas, eu pego um monte e jogo na boca e tomo. Mas tem muita gente que não consegue fazer isso. Aí a gente tem as opções em sachê, a gente tem as opções em xarope e em goma, que eu acho muito interessante a goma. Eu não gostava. Hoje em Gominha, né? dia, Tipo como se fosse uma uma gominha, uma balinha. balinha de uma jujuba, como se fosse uma jujuba. Tem em formato de pirulito, de chocolate. Então, assim, existem várias formas. Eu gosto, por exemplo, quando é uma dose muito grande, eu vou logo pro sachê. Não é assim o mais palatável, mas é o que eu acho mais prático. E eu acho que a praticidade também. Se você consegue colocar numa bolsa e levar, para mim é é o que está valendo. Então, assim, na manipulação a gente consegue fazer tudo isso e ainda eu acho que simplificar os horários, porque o médico ele pode pensar também nessa questão. E muitas vezes ele não consegue saber se aquele medicamento ele pode ser tomado
internado e naquele horário junto com o outro, mas nós, farmacêuticos, estamos lá para esclarecer essa situação. Às vezes ele está em dúvida, ele pode mandar um WhatsApp rapidinho para a gente ajudar, porque isso aí, essa parceria com o médico, ela ajuda muito o paciente, é ele que sai ganhando. Para poder, assim, por exemplo, se ele tá na dúvida, eu posso colocar, sei lá, dar um exemplo O assim. ferro com cálcio, por Ferro exemplo. com cálcio, que vai atrapalhar a absorção, né? E Então, aí ele pode entrar. mas o que eu posso juntar nessa fórmula para Entendi. simplificar a adesão do paciente e, às vezes, diminuir aquela quantidade de fórmulas que ele vai passar separado. Esse negócio sachê que você falou, eu achei legal, porque assim, eu fiz uma glutamina lá que você fez pra mim na farmácia, e aí foi em sachê. E aí eu acho muito prático, porque o que acontece com a suplementação? Às vezes eu vou tomar em casa, e às vezes eu vou tomar no trabalho. Porque às vezes eu vou estar em casa, às vezes eu vou estar no trabalho, dependendo do horário. E aí, com os sachês, eu deixo um pouco em casa e um pouco fica na mochila. Então, por exemplo, não importa onde eu voltar, vai estar lá, né? O E suplemento, você não precisar ficar lembrando, né? Eu acho, De pegar. Eu acho bom o sachê, porque é uma mistura que você vai fazer na hora, vai ser fácil de levar, igual a gente está falando, e fácil também de tomar, porque normalmente a gente coloca, às vezes, um saborzinho quando a coisa é quase que insuportável de tomar, ou então, se a gente acha que não precisa ser adicionado, a gente prefere não adicionar nenhum tipo de flavorizante, aroma e nem nada disso. Isso aí eu acho importante também. E as gomas também devem ser... porque, por exemplo, se eu tenho uma filhinha pequena, é um pouco difícil suplementar criança, né? Assim, a gente sabe que precisa, mas não é tão simples, né? As gominhas, por exemplo, essas outras formas mais criativas... E a gente coloca as gomas de uma maneira muito fácil de tomar, muito palatável, e que uma criança pode tomar. Que não vai ter aquela quantidade enorme de açúcar, ou não vai ter açúcar, né? Para uma criança muito pequena, não vai açúcar, mas vai ter um arominha lá que vai atrair um pouco. Ajuda a ficar mais... porque eu acho assim, eu acho isso muito importante, facilitar o hábito que a pessoa quer criar. Então, se ela está começando... Se você está querendo começar, assim, a tomar, a usar a suplementação, todas essas dicas que você deu aqui, Docilene, elas são muito boas para facilitar a pessoa implementar o hábito de suplementação na vida dela e, com o tempo, isso virar mesmo uma coisa que ela faz quase que no automático, né? Exatamente, é essa a nossa intenção. E aí, gente, para finalizar, eu só quero fazer uma última pergunta, só uma última pergunta e já vamos finalizar. Pensamento positivo é um santo remédio? Você acha que isso resolve só pensar positivo e fazer acontecer na dieta, já que a gente está começando o ano, a gente vai começar já com pensamento positivo? Você acha que isso vai dar certo? Ou realmente uma disciplina é o que vale e não adianta ter pensamento positivo se você não tem disciplina, né? Tem uma música do Gabriel Pensador que ele fala uma coisa assim, que ele fala, pouco adianta olhar para o céu... Como é que é? Pouco adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Então, eu acho que, sim, só pensar, não. Não acho que vai trazer nenhum efeito, assim. Mas eu acho que o pensamento, ele é o começo de tudo, né? Então, por exemplo, assim, tem muita gente na internet hoje que fala que, assim, o que importa é a disciplina, não importa a motivação. Mas a gente sabe que não. A pessoa sem motivação, ela não faz nada. Então, a motivação, o pensamento positivo de que vai dar certo e essa vontade, eu acho que esse é o principal ponto, é o começo. Então, primeiro a pessoa tem que querer, e aí ela tem que acreditar que isso é possível, e daí vem o pensamento positivo. E aí, o que eu acho que não é nem a disciplina, que é o que eu bato mais com as pessoas, é a organização da rotina. Porque se a pessoa organizar a rotina dela, se ela ela pode organizar o dia dela para que seja mais fácil ela tomar as decisões certas. Então, é aquilo que eu falo. Às vezes a pessoa vai pro trabalho, chega no trabalho, ela vai sair para comer com os amigos, ou ela vai pedir um iFood. A chance dela pedir uma coisa que não tá na dieta é maior. Mas se ela já organizou e levou a marmita dela, na hora do almoço vai ser mais fácil ela pegar a marmita que ela já levou do que ela ficar zapeando ali no iFood para pedir uma coisa que não tá na dieta. Se ela deixa o jantar dela mais organizado, mais pré-pronto, quando ela chegar em casa, ela não vai ter que fazer um monte de coisa. Ela só vai precisar ali fazer um bifezinho na frigideira e a salada já tá meio pronta, as coisas já estão cortadas. Então, assim, facilitar a rotina. Então, eu acho que, até mais do que
a força de vontade ao longo do caminho é essa capacidade de organização da rotina, para evitar as tentações. Eu Ótimo. acho que a gente tem um pouco mais de humildade e saber que geralmente a gente vai perder para as tentações, a nossa força de vontade ela não é infinita, e a gente evitar as tentações, sabe? Evitar, se expor às tentações que sejam possíveis, assim. Eu acho que esse é o grande lance, porque 2024 é um tempão grande, né? Assim, a gente fazer a promessa de Réveillon e aí é o ano inteiro. Então, assim, é uma caminhada grande. E não dá pra gente contar só com a força de vontade, sabe? Agora, em relação ao pensamento positivo, só quero deixar uma coisinha, uma dica que é prestar atenção no tipo de conversa que você tem com você mesmo dentro da sua cabeça. Então, quando você quebra a dieta, às vezes a gente se trata muito mal, né? Ah, só, tipo, fiz de novo, seu merda, seu sei lá o quê. E aí a gente fala com a gente mesmo de um jeito muito ruim. Prestar atenção com você, a gente às vezes fala com a gente, quando a gente comete um erro, de um jeito que a gente não fala com os nossos amigos. Então, não se colocar tanto pra baixo, sabe? Manter o pensamento positivo nesse sentido de, tipo, eu errei, beleza, vou tentar fazer melhor na próxima. Não, e E continuar, né? continuar, isso. Porque às vezes quando a Continuar. pessoa começa tipo, a se sacanear Aí muito, se já brigar muito, aí já desiste. desiste. Entendeu? Ou Exatamente. achar, ou colocar na cabeça que nunca vai dar certo, que nunca vai conseguir. Então, nesse sentido, eu acho que o pensamento positivo ajuda. Então tá, Basicamente isso. vamos finalizar então o nosso podcast. E Saúde-se. Vamos fazer um brinde aqui. Saúde-se. Ah, e eu não falei sobre o nosso patrocinador, Farmácia Pois Artesã, é, que deu cuida tempo. da saúde e do bem-estar do Manauara. Nós temos 6 lojas em toda Manaus. Então, se você quer se suplementar com qualidade, nós temos lá suplementos, produtos alopáticos, né? E temos também produtos dermatológicos, tá? Então é isso. Obrigada, gente.